leitura, né? Tem alguém vindo na casa pela primeira vez hoje? Não, né? Então, a nossa lição, olha, nós estamos no finalzinho desse livro, desse ensinamento todo, né? A lição de hoje, do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, Chico Xavier, vem contar pra gente. A lição é 168, de madrugada. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro, de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra removida do sepulcro. João 21. Não devemos esquecer as circunstâncias em que Maria de Magdala recebe a primeira mensagem da ressurreição do Mestre. No seio de perturbações e desalentos da pequena comunidade, a grande convertida não perde tempo em lamentações estéreis, nem procura o sono do esquecimento. Os companheiros haviam quebrado o padrão de confiança. Entre o remorso da própria defecção e a amargura pelo sacrifício do Salvador, cuja lição sublime ainda não conseguiam aprender. Confundiam-se em atitudes negativas, pensamentos contraditórios e angustiados, azorragavam-lhes os corações. Madalena, contudo, rompeu o véu de emoções dolorosas e lhe embarca os passos. É imprescindível não sucumbir sob os fardos, transformando-os, acima de tudo, em elemento básico na construção espiritual. E Maria resolve não se acovardar ante a dor, porque o Cristo fora imolado na cruz. Não seria lícito condenar-lhe a memória bem-amada ao olvido ou à indiferença. Vigilante, atenta a si mesma, antes de qualquer satisfação a velhos convencionalismos, vai ao encontro do grande obstáculo que se constituía do sepulcro, muito cedo, precedendo o despertar dos próprios amigos, e encontra a radiante resposta da vida eterna. Rememorando esse acontecimento simbólico, recordamos nossas antigas quedas por havermos esquecido o primeiro dia da semana, trocando em todas as ocasiões o mais cedo pelo mais tarde. Agora vamos fechar os nossos olhos, fazer uma respiração tranquila e profunda, buscando essa conexão com o divino, que como seres divinos que somos, precisamos desse mais cedo, para que nós não cheguemos tão tarde, para que nós podemos transformar esse nosso mais cedo em glória, em bênçãos, em amparo, e que não percamos tempo, que não nos distraiamos nessa nossa jornada, nessa nossa caminhada, onde o chamamento é feito a todo momento, a todo instante. Que nós possamos ter elevados nossos pensamentos a cada momento difícil, a cada turbulência, a cada irmão mais difícil, que a gente não se perca no caminho com as vaidades, com o orgulho, com a prepotência, que nós possamos cada vez mais cedo despertar para esse Jesus, para essa energia cósmica que nos chama a todo instante, para essa transformação, para esse momento de elevação. E queremos agradecer a Deus, a Jesus, a Maria, toda a espiritualidade dessa casa que nos ampara, que nos acolhe, que nos socorre,
Queremos agradecer a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos. Queremos agradecer pela nossa saúde, pela nossa energia, pela nossa força de podermos vibrar por aqueles que por algum motivo hoje não puderam estar aqui, vibrar por aquele irmão que ainda não se encontrou no caminho, que com certeza mais cedo ou mais tarde ele encontrará. Gratidão, Senhor, por tudo que temos, por tudo que somos. Que possamos iniciar o nosso estudo de hoje com a bênção da espiritualidade da casa, que nossa irmã possa ser intuída nas suas palavras e que nós possamos ser intuídos com os ensinamentos, que estejamos vibrando em mesma sintonia, para que esse trabalho corra com o sucesso esperado pela espiritualidade, que conta com a nossa colaboração desde o momento em que pensamos em vir aqui. Gratidão, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Hoje nós temos a nossa irmã querida Iris, do Centro de Valença, do Centro Espírita Chico Xavier, Valença. Iris Biboto conosco. Deixa eu ler aqui o tema de hoje. Os últimos serão os primeiros, capítulo 20, itens de 1 a 3. Boa noite a todos. É sempre uma alegria estarmos aqui, poder conversar sobre o Evangelho, porque ao estudar, preparar um tema, a gente está sempre aprendendo e a gente que se surpreende com as interpretações que a gente vai buscar, porque a gente pensa que conhece o Evangelho, as explicações, um dia já estudou, um dia já leu, mas quando busca novamente o mesmo tema, novas interpretações, faz novas descobertas. Porque quando a gente lê o Evangelho, estuda, quanto mais a gente estuda, como nós temos outros conhecimentos que nós buscamos em outras fontes, então a gente tem mais maturidade para descobrir novas interpretações, coisas, detalhes que antes não percebíamos. Os últimos serão os primeiros. É o tema. E essa frase, os últimos serão os primeiros, está dentro da parábola, no final da parábola, os trabalhadores da vinha, que abre o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Na abertura, você falou que Maria, Madalena, vai buscar o sepulcro de madrugada e descobre ali que a vida é eterna, que Jesus já não estava ali, que ele havia ressuscitado. E nós, você pergunta, será que estamos indo cedo ou tarde? Sempre ouvi, desde que entrei no Espiritismo, que os trabalhadores da última hora são os espíritas. E nós somos os trabalhadores da última hora. Ouvi em palestras, como já disse, que nós estamos na fase da transição planetária, e que aqueles que não se deixarem tocar pelo bem serão expurgados, serão convidados, a mudar-se para um planeta que esteja mais de acordo com a sua vibração. E que eles estão tendo essa última chance. Até que um dia, ouvindo uma palestra, o palestrante falou assim, por que eles? Por que não eu? E realmente, por que não eu? Se o espírita é o trabalhador da última hora, que foi chamado por último, há quantos séculos nós estamos sendo chamados? E nós não respondemos ainda, só deixamos para atender o chamado agora. Então, quem está tendo a última oportunidade de estar nesse planeta? Não serei eu também? Será que eu também não sou um desses irmãos que tem recusado o convite de Jesus? Porque, como ela disse, Jesus nos chama sempre, a todo instante, a toda hora, na nossa vida, diariamente, nós temos chamados. E nós temos recusado o convite. Estou aqui agora. Será que eu estou vestida para as núpcias, como diz a parábola da noite de núpcias, Será que eu estou vestida adequadamente para as núpcias? Estar vestido adequadamente é estar
transformado por dentro? Será que eu já estou transformada para esse casamento de fé, essa núpcia de fé, com o chamado de Jesus? A parábola da noite de núpcias também está em Mateus 18:1. Mas hoje nós vamos ver a parábola dos trabalhadores da vinha, que nós costumamos chamar, inclusive está no capítulo 20 do Evangelho, como os trabalhadores da última hora. Mas não é os trabalhadores da última hora, o título é os trabalhadores da vinha. A gente tem várias interpretações para essa parábola, que seria a vinha, né? Mas vamos lá ler a parábola e decifrar passo a passo, cada pedacinho. De modo geral, as parábolas começam assim: o reino dos céus é semelhante a um rei. Sempre o reino dos céus é semelhante a um poderoso Senhor que... Essa parábola começa da seguinte maneira: o reino dos céus é semelhante a um pai de família. Já não é um rei poderoso, já não é um poderoso Senhor. Existem outras traduções, inclusive eu encontrei na internet na tradução da Universal, que diz um proprietário de terra. Mas, seguindo aqui o Evangelho, o meu Evangelho segundo o Espiritismo, o reino dos céus é semelhante a um pai de família, que ao romper do dia saiu a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Quando ele diz ao romper do dia, vamos lembrar que Jesus está falando principalmente para os hebreus. Para os hebreus, que hoje nós não temos mais as 12 tribos, então todos hoje são chamados de judeus. Para os judeus, o dia não tem a nossa marcação. Para nós, o dia começa a partir de meia-noite, já é o dia, né, o novo dia. Para eles, começa a contar às 6 horas da tarde. Então, às 6 horas da tarde, terminou o dia. Às 7 horas já tem a primeira hora da noite, assim, né, às 8 a segunda. E o dia começa a contar o dia às 6 da tarde, conta a primeira noite, e de manhã, às 6 horas da manhã, começa a primeira hora. 7 horas é a primeira hora do dia, a segunda hora é às 8, às 9 a terceira hora e assim vai. Então, esse pai de família, ele sai de madrugada para buscar trabalhadores para ele assalariar, para que fossem trabalhar na sua vinha. Vinha é uma plantação de uvas, né? Produz vinhos, né? Tendo combinado com os trabalhadores que eles teriam uma moeda por sua jornada de trabalho, enviou-os à vinha. Então, na primeira hora do dia, ele sai e contrata trabalhadores. Esses primeiros trabalhadores que ele contrata, ele combina. Vou pagar uma moeda por sua jornada de trabalho. Em algumas traduções, a gente lê: vou pagar um denário pela sua jornada de trabalho. Que o denário era a moeda da época e era o valor de um dia de trabalho. Você trabalhava um dia inteiro, o valor de um dia de trabalho era um denário. Então, com esses primeiros trabalhadores que ele contrata, na primeira hora, ele combina o salário. Um denário, ou uma moeda. Saiu ainda na terceira hora do dia, ou seja, às 9 da manhã, e tendo visto outros que permaneciam na praça sem nada a fazer, lhes disse: ide também vós outro à minha vinha, e vos darei o que for razoável, ou o que for justo. Ele não combinou o valor. Eu vou dar o que for justo, o que for razoável. Lembrando que era uma praça, né? Era a praça onde as pessoas ficavam à disposição de quem quisesse contratar. Então, toda pessoa que estava disposta a trabalhar, que precisasse trabalhar, ia para a praça e ficava esperando. As pessoas vinham assalariá-las, né? Contratá-las para o trabalho do dia. Então, ele foi às 6 da manhã, contratou, voltou às 9,
tinha outros lá sem trabalhar, chamou para a vinha e disse que pagaria o justo. E eles para lá se foram. Saiu ainda na 6ª e na 9ª hora do dia, ou seja, ao meio-dia e às 3 horas da tarde. E fez a mesma coisa, encontrando pessoas na praça. Por que vocês estão aí? Ah, Senhor, estamos aqui porque ninguém nos contratou. Ah, não, ide vós também para a minha vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. E saindo na 11ª hora, ou seja, às 5 horas da tarde, o dia já terminava, né? A jornada de trabalho estava terminando. Encontrou outros que estavam sem nada a fazer, aos quais disse: por que permaneceis aí durante o dia sem trabalhar? E disseram: foi porque ninguém nos assalariou. Então ele lhes disse: ide também vós outro para a minha vinha. Chegou a noite, ou seja, às 5 horas da tarde, 6 horas terminavam, né, o dia, começava a noite, né, começa já outro dia. O senhor da vinha disse àquele que tomava conta dos seus negócios, ou seja, o seu administrador, chamou o seu administrador e disse: chamai os trabalhadores e pagai-lhes, começando pelos últimos até os primeiros. Então aqueles que chegaram cedo, trabalharam 12 horas, ficaram no final da fila. E aqueles que chegaram por último, que trabalharam 1 hora só, os outros que só trabalharam 3 horas, os outros que só trabalharam 6 horas, ficaram na frente. Aqueles, pois, que vieram para a vinha apenas na 11ª hora, aproximando-se, receberam 1 moeda cada um, ou seja, 1 denário. Os que foram assalariados primeiro, vindo por sua vez, eles deviam estar ali, né, olhando, ia lá, ó, chegou por último, ganhou 1 moeda, nós chegamos primeiro, vamos ganhar quantas? Muitas mais, né? Aí, aproximando-se, receberam 1 moeda cada um. Os que foram assalariados primeiro, vindo por sua vez, julgaram que deveriam receber mais, mas não receberam mais que 1 moeda cada um. E ao recebê-la, murmuraram contra o pai de família, dizendo: os últimos trabalharam apenas 1 hora e pagaste tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Mas, como resposta, disse a um deles, o pai de família respondeu: meu amigo, não cometi injustiça nenhuma para convosco. Não combinamos receber 1 moeda por jornada? Tomai o que vos pertence e ide. Quanto a mim, quero dar a estes últimos tanto quanto dei a vós. Não me é permitido que fazer o que eu quero, o dinheiro é meu, né? Não posso fazer com ele o que eu quiser. Vosso olho é mau, porque sou bom. Ou seja, você é invejoso porque eu sou bom. Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. É o final. Essa é a parábola dos trabalhadores da vinha. Então vamos observar que quando ele contrata os primeiros, ele combina o salário. Com os outros, ele não combinou o salário. Ele disse: vou pagar o que for justo, o que for razoável. E o dinheiro não é dele? Não pode um homem dispor como queira de suas posses? A terra é a vinha de Deus, mas na hierarquia dos espíritos sobre a terra é a vinha de Jesus, que desde a sua formação vem trabalhando pelo seu crescimento, pela colocação dos espíritos aqui, pela nossa evolução. Então, ele é o dono da vinha. E como bem disse na oração, há quantos séculos ele tem nos chamado? Será que é só agora que ele nos chamou? Ou não estaremos sendo chamados para essa vinha há séculos e somente agora estamos atendendo? Quando você vai
contratar um trabalhador num local em que vários estão expostos, como na praça, fatalmente você contrata os mais fortes. Não é? Você vai contratar uma pessoa, você vai olhar, não, esse aqui está mais forte, está mais jovem, eu quero esse. Aí você vai contratar. E aqueles que foram contratados primeiro, provavelmente eram os mais fortes, os mais robustos, os mais bem preparados para o trabalho na vinha. E os que foram ficando, cada vez que alguém vinha contratar, contratava os que tinham um aspecto melhor, mais saudável, mais bem disposto, né? E vão ficando por último quem? Os que aparentemente estão mais depauperados, mais enfraquecidos, mais idosos, mais velhos, mais fracos. Quando esse senhor, esse pai de família, chama os últimos, chama da 9ª hora, que seria as 3 horas da tarde, ou da 11ª hora, já deviam ser aqueles mais fraquinhos. E na hora de pagar, ele foi generoso. Porque essa parábola também, ela é conhecida como uma parábola do empregador generoso. Mas a gente só ouve mais falar do parábola dos trabalhadores da última hora, embora seja a parábola dos trabalhadores da vinha. Esse empregador foi generoso e misericordioso. Como? Bom e misericordioso é Deus. É Deus que não vê quem está no trabalho há mais tempo ou há menos tempo. Para Deus, todos nós temos o mesmo valor. Às vezes, a pessoa pensa, nossa, eu estou na religião tal. Aos olhos de Deus, eu sou muito bom. Eu estou na religião Y. Essa é a melhor que tem. Eu, aos olhos de Deus, sou muito bom. Será que Deus distingue para Ele? Será que nós, espíritas, somos melhores que um ateu? Será que nós que estamos aqui tentando seguir o seu evangelho, aos olhos de Deus, seremos melhor, por exemplo? Será que Deus vai dar mais valor a nós, como filhos, do que aquele jovem que cometeu aquela atrocidade com um cavalo algumas horas atrás? Aquele rapaz que cortou as patas do cavalo e deixou o cavalo agonizando. Nós nos escandalizamos. Pensamos, nossa, que coisa horrível. Deveria fazer o mesmo com ele. Deveria ser morto. Deveria ser chibatada, levar chibatada. Deveria, como disse um garoto para mim, falar assim, nossa, professora, tinha que pegar esse cara, prender, todo dia cortar um pedacinho do corpo dele. Será que para Deus ele vale menos moeda do que nós? Ou para Deus ele também vale uma moeda, tanto quanto nós? Porque os trabalhadores da primeira hora, aqueles que foram contratados, eles foram contratados para receber uma moeda. E quando os que chegaram por último receberam a mesma moeda, eles sentiram raiva, sentiram rancor, sentiram inveja. Porque é inveja. Por que você pega para ele mais que para mim? Eu trabalhei mais, me expus mais. Quando eu quero ser melhor que o outro, eu estou me julgando melhor que o outro e estou sendo invejosa daquilo que o outro recebeu, porque ele foi equiparado a mim. Porque os trabalhadores da última hora foram equiparados aos trabalhadores da primeira hora. Eles receberam o mesmo valor. Então eles se sentiram desvalorizados, porque eles se julgavam melhores. Porque eles trabalharam mais. Será que nós também não cometemos essa arrogância de achar que somos melhores que o outro? Para Deus, será que nós pesamos na balança mais que o nosso irmão? O nosso irmão que não crê em Deus, ou o nosso irmão que comete homicídios, ou o nosso irmão que trafica e promove a morte de tantos jovens através da droga, vendendo drogas, incentivando o uso de drogas. Será que para Deus nós pesamos mais? Será que se fôssemos colocados numa fila para receber o pagamento,
Deus não daria a mesma moeda a cada um de nós? Não digo isso para desestimular ninguém de tentar se melhorar. Porque se Deus é o Pai, e nós, seus filhos, todos somos irmãos, por que nós nos julgamos ainda melhores que o outro? Porque para Deus, todos nós valemos uma moeda. O Senhor da vinha, o Pai de família, já não é um Deus, um rei poderoso, é o Pai de família. Ele equiparou a todos. É Deus que para Ele, todos nós valemos o mesmo peso, a mesma medida, o mesmo valor, a mesma moeda. Ele não faz distinção entre seus filhos. Esse empregador generoso e misericordioso que teve compaixão daqueles últimos e que lhes deu o mesmo pagamento, ele foi extremamente misericordioso. Ele teve compaixão, como Deus. Porque Deus não é bom e misericordioso. Deus é bom e misericordioso junto. Ele não é bom aqui, misericordioso ali. A misericórdia e a bondade dele é ambos juntos. E quando ele começa a chamar os últimos, porque os últimos, por terem ficado na praça, esperando alguém que os chamasse, o que eles deviam estar pensando? Por que eles ficaram lá? Eles podiam ter voltado para casa, né? Mas, ninguém me chamou, já é meio-dia, ninguém vai me chamar. Vou voltar para casa. Ou 3 horas da tarde, quem que imaginava que ainda seria contratado às 3 horas da tarde? Por que eles ficaram na praça? Porque eles precisavam, eles necessitavam do trabalho. Eles necessitavam de trabalhar na vinha, necessitavam daquele pagamento. E se estavam ali, porque ninguém os havia chamado. Mas quando eles foram chamados, imediatamente eles atenderam e foram cheios de boa vontade. E Deus não olha quem começou mais cedo, quem começou mais tarde, quem se converteu no século passado, quem se converteu no mês passado. Jesus, o Senhor da vinha, chamada terra, esse modelo e guia que nós temos, ele não vai olhar o coração de quem se converteu há mais tempo ou há menos tempo. Ele vai olhar o coração de quem se converteu. É isso que ele quer. A nossa mudança interior. Que nós estejamos vestidos para a noite de núpcias, né? Ou seja, transformados interiormente e que tenhamos fé. Uma pessoa que se transforma, e isso nós temos no livro dos Espíritos, sobre a importância de se sustentar a vida o máximo até o último suspiro natural da pessoa. Quando se questiona sobre a eutanásia, por que não devemos antecipar o desencarne de quem está em sofrimento? Porque às vezes, naquele último instante, a pessoa se converte, ela se arrepende, ela tem a oportunidade de pedir perdão, de vendo-se a porta ali, as portas da morte, passar em revista sua vida e verificar as coisas erradas que fez, colocar na balança, pesar, e às vezes se arrepender, e quem sabe até ter a oportunidade de procurar a pessoa ir até ela se arrepender. Então, Jesus quer isso, a nossa mudança, a nossa transformação interior. E para Ele, uma pessoa que esteja às portas da morte se arrepende sinceramente de coração, vale a mesma moeda do que aquele que trabalhou desde pequeno na vida dele. Porque o que importa é o nosso íntimo, é a nossa transformação. Nessa parábola, no Evangelho, ele diz que
Jesus ele pregava muitos símbolos. E que para Jesus, os trabalhadores da primeira hora seriam os profetas, seria Moisés, seriam aqueles missionários, todos aqueles profetas que vieram antes para falar dele, para preparar o caminho para ele. Numa outra interpretação que eu li, ele não coloca, essa outra interpretação que eu vou colocar para vocês, porque eu gosto de buscar novas formas de interpretação, eu acho que isso vai abrir na nossa mente, o nosso entendimento. Que esses trabalhadores da primeira hora eram pessoas vaidosas, orgulhosas e invejosas. Porque logo que elas viram que os outros receberam o mesmo que eles ficaram revoltados e questionaram. Então eram pessoas cheias de inveja. Eram vaidosos. Não tinham amor pelo outro, pelo próximo. Né? Na oração que ela fez na introdução, ela questionou sobre nós sermos chamados a todo instante, não foi? Por Jesus. E atendermos mais cedo ou mais tarde, que nós possamos atender mais cedo, né? Ainda está em tempo, ainda está na hora, né? Qual é a nossa hora? De que hora nós somos os trabalhadores? O Evangelho diz que os espíritas são os trabalhadores da última hora. E que por sermos os trabalhadores da última hora, nós estamos ganhando muito mais do que os primeiros, porque nós estamos nos aproveitando do trabalho intelectual de todos os que vieram antes de nós. Olha só, nós não precisamos estar ali com a mesa girante, fazendo pergunta, ouvindo batida, transcrevendo. Nós já pegamos o livro dos Espíritos, pronto. Nós já pegamos o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, as revistas espíritas, que também fazem parte da codificação de Kardec. A gente esquece. Tem muita coisa lá que complementa os 5 livros básicos. Nós já pegamos tudo isso pronto. Olha que trabalho. Nós temos o trabalho de outros trabalhadores da primeira hora no Espiritismo, como Leon Denis, Camille Flammarion, Ernesto Bozano e tantos outros. Já está tudo pronto. Nós temos Chico Xavier, a sua lavra maravilhosa, né? Seus trabalhos maravilhosos. Olha quanta coisa pronta nós temos. Hoje eu vinha para cá e eu recebo, né? Muitos de vocês devem receber também pelo WhatsApp, livros, audiolivros. E eu estava ouvindo Paulo Estevam. E eu estou na parte em que Paulo, né? Ele preso em Jerusalém, já bem abatido, já bem envelhecido, magro, fraco. Ele é preso em Jerusalém, é levado para o mesmo local onde foi o apedrejamento de Estevão. E ele, quando está atado lá, e recebe pedrada, ele vai olhando amorosamente cada um dos seus acusadores, daqueles que estão ali blasfemando, jogando pedra, e ele se lembra de Estevão. E olha para eles, e se vê neles e pensa, como a ignorância promove o mal no mundo. Nossa, é verdade. Porque hoje ele estava ali, onde há 20 e poucos anos atrás ele havia colocado Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, né? Sem Estevão não haveria Paulo. E Paulo, ao condenar Estevão, deu também maior visibilidade ao cristianismo, né? Então, acho que um não existiria sem o outro. Porque Saulo condena Estevão e morre Saulo para nascer Paulo e fazer aquele trabalho maravilhoso que ele fez na conversão dos gentios. Então,
eu estou também bebendo, olha só, de uma água que não fui eu que purifiquei nem que coloquei ali. Eu não posso pegar o livro para ler, mas viajando eu coloco no carro para eu ir ouvindo. Um livro maravilhoso, como Paulo Estevam, que tem tanto ensinamento. Então, nós somos privilegiados por termos todo um trabalho dos trabalhadores da primeira hora. Não iguais a esse da parábola, que se fazem invejosos, né? Que se sentem infelizes por os últimos terem sido beneficiados, mas por trabalhadores que se prontificaram por amor a trabalhar na vinha de Jesus. Muitos desses que vieram na primeira hora, os profetas, os apóstolos, muitos deles estão voltando agora, nesse momento em que muitos de nós estão sendo chamados na sua última hora. Muitos estão encarnando, já estão encarnados, para continuar o trabalho que começaram. Então, Cristo nos chama para a sua vinha há séculos. E há séculos nós dizemos não. Se hoje eu estou aqui ajudando a difundir o Evangelho, fatalmente, em outros momentos, eu fui uma dos que condenaram o Evangelho, dos que mataram em nome dele. Usaram Jesus como desculpa para matar. Posso estar também no meu último chamado. Eu não posso ser tão arrogante e dizer, nós estamos na transição. Aqueles que não se deixarem tocar pelo bem vão ser convidados para outro orbe, mais em acordo com a sua evolução. E por que não eu? Muitas vezes eu paro e penso, o que eu tenho que fazer? O que se espera de mim? Às vezes a gente pensa, o que eu combinei antes de vir? O que eu me propus fazer? Aí eu me lembro, a gente está aqui para aprender a amar. Eu não tenho que construir escolas, creches, orfanatos. Às vezes não é isso. Às vezes é só amar. Às vezes um pequenino que a gente tira do erro, do caminho, do descaminho, já é uma salvação. Talvez seja isso. Coisas pequenas, não são coisas que o mundo vê. São coisas que o coração indica. Porque as grandes construções são feitas de pequenas peças. Diz que eu tenho que construir coisas bonitas aos olhos do mundo. Às vezes são pequenas coisas. É eu florescer onde eu for plantada. Onde que eu fui plantada? Você é plantada às vezes numa sala de aula aqui, numa escola ali, num serviço como pedreiro lá, entre outros irmãos que precisam de uma palavra. Ser plantado no comércio para ser tolerante, para ouvir pessoas, para falar com pessoas. Nós somos plantados em diversos lugares. O que nós temos que fazer é florescer onde formos plantados. E sermos uma boa sementeira. Porque o chamado se faz há séculos. E a gente ainda está aqui. Por que nós ainda estamos aqui? Porque nós ainda não nos harmonizamos com os nossos desacertos, com os nossos erros, com aqueles que nós agredimos, que nós ferimos, que nós matamos, que nós usurpamos. É por isso que hoje nós estamos com eles na nossa casa. Aquele pai, ou aquela mãe difícil, ou aquele filho difícil, aquele irmão intragável, né? Ou o marido que a gente tinha aquele amor, aquele idílio, de repente o príncipe virou um sapo. Ou a princesa, né, virou também uma sapa. Mas aí você olha e fala assim, cara, foi com essa bruxa que eu casei, com essa megera. Você viu uma princesa ali. E amou a princesa. E hoje vocês têm uma família. Então busca redescobrir a princesa que você viu um dia. Ou o príncipe que você viu um dia.
Porque você escolheu. E a gente escolheu e colheu. Porque a gente colhe o que a gente planta. Então, hoje nós colhemos o que plantamos ontem. O que nós queremos colher amanhã? Amanhã na próxima encarnação. Quando formos chamados novamente para a vinha, para reencarnar, o que eu vou querer colher? O que eu quiser colher, eu tenho que começar a plantar agora. Através de boas ações, do amor, dessa mudança, dessa transformação interna. É interessante, às vezes eu escuto colegas de trabalho, já quase aposentando, falam assim, hoje isso já não me importa, hoje eu já não dou tanto valor a certas coisas, eu fico só olhando, só vendo, não falo mais nada. Aí eu escuto aquilo e falo assim, realmente com o passar do tempo, a gente vai dando menos importância a coisas que antes nós fazíamos assim, cavalo de batalha. A gente vai vendo que certas coisas não têm tanta importância. A gente aprende a relevar, a compreender e perdoar e deixar passar. Ou agir em silêncio, tomar atitudes silenciosas, sem gritar, sem esbravejar. A gente aprende a falar com mais calma, com mais doçura. Porque a gente vê que os nossos gritos falam das nossas carências. Das nossas carências que nós trazemos há séculos dentro de nós. Eu escuto às vezes, eu tenho um dedo podre para namorada ou para namorado. Por que você tem esse dedo podre? O que é que você busca? O que é que falta dentro de você que você busca no outro? Mas não está no outro. Que compensação eu estou buscando que está me trazendo sempre as mesmas respostas? Será que eu estou buscando no outro algo que eu deveria transformar primeiro dentro de mim? Porque conforme o tempo vai passando, a gente vai aprendendo a olhar para dentro. E compreender um pouco por que nós pensamos desta forma ou agimos daquela outra. Por que nós sentimos assim? Por que isso me incomoda? E a gente vai buscando os porquês para que a gente possa ir se conhecendo. Eu estava lendo esse livro, buscando o livro, buscando aqui a explicação para o Evangelho de Mateus, capítulo 20, que é essa parábola da vinha, dos trabalhadores da vinha. E eu achei uma mensagem que foi publicada no Livro da Esperança, da editora Comunhão Espírita Cristã, capítulo 66. Aí eu fiquei em choque. Falei assim, gente, quando você lê o verdadeiro Espírito no Evangelho, você fala, nossa, quantas encarnações eu vou precisar para chegar lá? Aí você encontra esse daqui. Olha só, é chocante. O Espírita, na prática da doutrina espírita, faz-se realmente conhecido através de características essenciais. Rende constante pleito de amor a Deus, começando na consciência. Será? Será que a gente faz exame de consciência toda noite? Considera a humanidade por sua própria família. É mesmo? Aquele que vem ali, que mora ali debaixo do trem na minha cidade, que vive fedendo a cachaça sem tomar banho uma semana. Será que eu olho como meu irmão quando ele chega perto de mim para me pedir um dinheiro? Será que quando ele me pede um dinheiro real e diz que é para comprar um pão, eu não julgo para pôr nada, para comprar cachaça? Será que eu olho como alguém da minha família mesmo? Será que eu lembro nessa hora que ele é tão filho de Deus quanto eu e que Deus o ama tanto quanto a mim? E que para Deus e que para Jesus ele vale uma moeda, tanto quanto eu. Respeita no corpo de carne um santuário vivo em que lhe cabe sublimar. Será que eu olho o meu corpo como um santuário vivo? Em que eu estou aqui para me sublimar enquanto espírito? Esse é meu veículo e eu tenho que cuidar dele. Eu tenho transferido todas as minhas ansiedades,
as minhas angústias pelas minhas coisas que não dão certo, por aquilo que eu faço, que eu queria que acontecesse de uma forma, acontece de outra, eu crio ansiedades e trago tantas doenças para ele. Eu vivo remoendo dores, desgostos, aborrecimentos, pensando em vingança. Pô, fulano fez isso, revivendo. Quantas dores eu não trago para ele? Será que eu considero mesmo santuário? Quando eu cometo excessos de comida, ou de bebida, ou de doce, ou de que seja, será que eu vejo mesmo como santuário? Abraça o trabalho construtivo, seja qual seja a posição em que se encontra. Será que nós estamos florescendo, querendo florescer onde fomos plantados? Ou, não, eu estou aqui como atendente na portaria, eu queria ser chefe. Por que eu não floresço como atendente de portaria? A gente não pode ser chefe. A gente tem que aprender a caminhar degrau por degrau. Abstém-se formalmente do profissionalismo religioso. Até a gente vê alguns por aí, mas a gente não tem que julgar o próximo, né? Será que nós temos espíritas que acham que o espiritismo é um profissionalismo? Será que nós... estou aqui há 30 anos, hein? Eu sou espírita há 30 anos. Será que eu estou me dando essa hierarquia? Será que eu estou olhando o outro como alguém hierarquicamente superior ou inferior, porque está há mais ou há menos tempo? Será que o espírita faz isso? Sabe-se um espírito em evolução e por isso não exige dos outros qualidades perfeitas que ainda não possui. Nossa, como estou longe. Porque nós julgamos o outro naquilo que nós esperávamos que ele fosse bom. Nós temos expectativas do outro, sem que ele nos ofereça esperança. Ninguém disse, olha, eu vou ser sempre assim para você, mas nós esperamos que o outro seja. Nós nos decepcionamos com as pessoas porque nós criamos expectativas. Se a gente não criar expectativa com relação às coisas, às pessoas, a gente nunca vai se decepcionar. E a gente cria expectativa porque a gente julga. A gente acha que o outro vai ser sempre aquela maravilha, acha que ele é uma maravilha e espera. E a gente acaba cobrando características que nós mesmos ainda não cultivamos em nós. Aceita sem revolta dificuldades e provações por não desconhecer que os princípios da reencarnação situam cada pessoa no lugar que traçou a si mesma, ante os resultados das próprias obras. Ou seja, o espírito tem que ter resignação ativa. Estar resignado com tudo aquilo que lhe ocorre, com as dificuldades, problemas, mas uma aceitação que não pare e fique esperando o tempo passar para se resolver, não. Uma resignação ativa é a aceitação das vicissitudes, das dificuldades, mas trabalhando para melhorar. Né? Sem esperar que caia pronto do céu, porque não vai cair. E a gente sabe, como conhecedor da reencarnação, sabedor da reencarnação, porque a gente já não acredita em reencarnação, a gente tem certeza. Nós temos tantas provas, né? Então a gente já não acredita, a gente tem certeza. E sabendo disso, nós sabemos que as coisas mudam de lugar, as posições vão se alterando. Hoje uma posição lá embaixo, amanhã uma melhor, outra lá em cima, depois lá embaixo, porque nós temos que esperar, nós temos que experimentar todas as posições. Os trabalhadores da primeira hora da parábola, aqueles que foram orgulhosos, que invejaram os da última hora, que receberam uma moeda, eles vão ter que voltar em outras situações, ser também trabalhadores da última hora, para poder aprender a valorizar a dificuldade que é estar em situação de não ser chamado na primeira hora. De estar ali, ao quebrado, fraco, magro, apático, que ninguém quer salariar. O que Jesus espera é que a gente não saia da praça. Fique lá, cheio de boa vontade para trabalhar. Que a gente esteja disposto a trabalhar a hora que formos chamados. E aí nós vamos receber o nosso dinheiro, a nossa moeda. Mas, não, ninguém me chamou. Vou ali brincar um pouco. Vou ali maltratar o outro. Vou ali.
furtar o outro, fazer o mal, aí dificilmente eu serei chamada para a vinha tão cedo. Nós temos que saber aproveitar o tempo que nós estamos dispostos, estamos disponíveis para chamar. O espírita empenha-se no aprimoramento individual, na certeza de que tudo melhora em torno à medida que busca melhorar-se. Porque o meu olhar sobre o meu entorno é o olhar que eu tenho de mim. Me lembra aquela história de um senhor que estava sentado na porta de sua casa e chega um rapaz num carro e pergunta: olha, eu estou me mudando para cá agora. Como é essa cidade aqui para morar? Ela é boa? Assim, como era a cidade onde o senhor morava? Ah, as pessoas eram horríveis, eram fofoqueiras, maledicentes. Mas olha, aqui também. Eles serão assim também. Aí vai embora. Passa outro e para. Oi, boa tarde. Estou me mudando para cá. Como que é morar aqui? Como era onde o senhor morava? Ah, lá era maravilhoso. As pessoas eram generosas, amigas. Assim, aqui também são assim. As pessoas também são generosas, são amigas. Porque, na verdade, o nosso entorno tem a cor que a gente pinta. O clima é a gente que cria. E ele parte de dentro de nós. Como é o meu entorno? É ruim? É bom? Olha para dentro de si. Como você é? Qual o clima que está dentro de você? Se você muda, o entorno muda, o seu olhar muda. Né? Se a gente põe uma lente escura, vê tudo escuro. Se você põe uma lente azul, vê tudo azul. Se você põe uma lente amarela, laranja, olha que beleza, tudo amarelo, laranja. Não é a cor. O mundo tem a cor da lente que você usa. O espírita estima do dever irrepreensivelmente cumprido, seja no lar ou na profissão, na vida particular ou na atividade pública, o alicerce da pregação de sua própria fé. Ou seja em casa, no trabalho, onde estiver, ele é sempre um exemplo vivo da fé que ele abraça. Será que nós estamos sendo o evangelho que o nosso irmão lê? O que os outros estão lendo em mim? Bondade, exemplos, admiração. Ou eu tenho sido motivo para raiva, para alguém torcer o nariz, para alguém não querer me ver? O que eu tenho plantado? Que evangelho eu tenho exemplificado? Exalta o bem, procurando a vitória do bem, com esquecimento do mal. Foge da crítica pessoal, a face da caridade que lhe rege o caminho, mas não recusa o exame honesto e imparcial desse ou daquele problema que interessa o equilíbrio e a segurança da comunidade em que vive. Será que nós estamos sabendo calar a crítica maledicente? Estamos sabendo olhar o outro e ver só o lado bom e comentar só o bom? Exerce a tolerância fraterna, corrigindo o erro sem ferir, como quem separa o enfermo da enfermidade. Deus não condenou o pecador, Jesus não condenou o pecador, ele condenou o pecado. E nós estamos querendo curar o enfermo ou a doença? Ou estamos julgando o enfermo pela doença que ele possui? Será que nós estamos sabendo reconhecer que devemos condenar o pecado, mas não o pecador, porque aquele pecador é meu irmão e eu também não estou isenta de erros? O espírita estuda sempre. Ama sem escravizar e sem escravizar-se. Porque o amor, que a gente chama de amor aí, ciúme, doentio, isso não é amor. Isso é posse, escravização, né? Não tem a presunção de saber e fazer tudo, mas realiza com espontaneidade e alegria o trabalho que lhe compete. Age sem paixões partidárias em assuntos políticos, embora esteja atento aos deveres de cidadão que o quadro social lhe preceitua. Usa as posses do mundo em favor da prosperidade e do bem de todos.
Será que nós estamos colocando na nossa consciência a certeza de que eu nasci sem trazer ouro e vou embora sem levar ouro? Ou nós ainda estamos brigando pelas posses do mundo? Evita os excessos. Simplifica quanto possível a própria existência. Minimalista. Será que eu não sei se vocês conseguem, mas eu não sou minimalista mesmo. Eu tenho compulsão por livros. Eu compro livros na expectativa de poder ler. Quando eu consigo ler, eu dou alguns, não todos. Então, eu sei que eu não vou poder, mas olha, eu, sinceramente, eu guardo plena convicção de que se eu desencarnar sem conseguir ler o que eu tenho lá em casa, eu vou encontrar uma biblioteca à minha disposição. Porque, ó, eu gosto, tenho paixão por leitura, mas ultimamente não consigo. Consegui ler um livro semana passada, aplicando prova. Tem que estar tomando conta, a gente, na turma que você estiver, naquele horário, você aplica a prova do professor. Então, só fico tomando conta. Eu consigo ficar lá, um livro assim, consegui ler um livro. Um livro que eu achei num brechó, num sebo. O livro Sem Destino, do Ganymede José. Gente, muitos aqui nunca ouviram falar, mas alguns sim. Ganymede José, Sem Destino. Ó, estamos 40 e poucos anos só. Eu li esse livro quando eu trabalhava na biblioteca. Eu tinha 20 e poucos anos. Trabalhava na biblioteca da escola, lia tudo que parecia. Aí eu tive a oportunidade de ler, reler. Também, esse eu consegui. Acabei de ler, assim. Porque aí o livro tem que ter vida, né? Um livro só tem vida quando ele é lido. Eu sei que eles estão mortos lá na minha estante, mas um dia eles vão viver. Não, isso aí eu confesso. Tenho compulsão do livro. Simplifica, quanto possível, a própria existência. Acata os preconceitos dos outros, conquanto não se sinta obrigado a cultivar preconceito algum. Será que não temos preconceito? Será que não cultivamos nenhum tipo de preconceito? Se a gente for fazer um exame de consciência, será que a gente não vai, dentro de nós, encontrar nada que nos acuse? Para saber se o que nós fazemos ou sentimos é bacana, se é legal ou não, é só imaginar que aquilo que eu faço, aquilo que eu penso, é o outro que está fazendo e eu estou observando. Principalmente se eu for contra mim, eu vou achar bacana, eu vou achar legal. É uma boa forma de pensar, né? De medir. Definindo-se o espírita na condição de aprendiz infatigável do progresso, será justo lembrar aqui a conceituação de Allan Kardec no item 7 do capítulo 1 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, o Espiritismo também diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Será que estamos sendo bons cristãos? Essa definição aqui do Espírito, eu confesso que pesou para mim. Que quando você lê lá o Evangelho segundo o Espiritismo, o verdadeiro Espírito, né? As características do Espírito, já tem, mas essa daqui, eu falei assim, gente, parece que teve um peso maior, acho que preciso voltar no Evangelho para poder comparar. Se nós somos os trabalhadores da última hora, se nós somos trabalhadores que já viemos em outras horas, estamos aqui dando continuidade ao nosso trabalho, ou não. O importante é que nós consigamos colocar em prática os ensinamentos de Jesus e que saibamos atender ao chamado dele. Madalena foi na primeira hora. Se nós já estamos na nossa 9ª ou 10ª hora, não importa, mas que nós consigamos florescer onde nós formos plantados.
e praticar o bem, fazer a caridade, não a caridade externa, porque a gente coloca, fazer caridade que está a salvação. Opa, mas a maior caridade é a caridade conosco. É nos perdoar, é nos compreender, é nos amar. Será que eu tenho me amado? Será que eu tenho florescido? Será que eu tenho me compreendido, que eu tenho compaixão de mim? Que eu coloco limite nas minhas atividades para respeitar meu corpo físico? Será que eu respeito o meu descanso, o meu sono, meu corpo? Fora da caridade não há salvação. Mas não a caridade apenas externa, porque senão nós vamos continuar fazendo coisas para fora e não para dentro, quando a verdadeira mudança ela é interior. Aí a gente vai lá na parábola da noite de núpcias, né? Em que os convidados tinham que estar vestidos para as núpcias. Estar vestido para as núpcias, onde o Senhor, o Rei, é Deus, o Filho do Rei é Jesus. Estar vestido para o encontro com Jesus é estar transformado por dentro. A maior caridade que nós podemos fazer para encontrar a salvação é a caridade conosco, a caridade íntima, interior, a mudança, a transformação. Quando Paulo encontra com Tiago e ele diz que tinha que morrer, Tiago diz que tinha que morrer, que nós temos que morrer todos os dias. Morrer o homem velho para amanhã ser um homem novo. É morrer em nós o que não está bom, que não está bem, que não está legal. Isso é caridade conosco. Nós transformarmos, nós modificarmos. Porque se nós estamos na transição planetária, se nós já não temos mais os 22 anos que a gente disse que tem no corpo físico, a gente, a cada dia que passa, tem menos tempo no corpo físico. Então, cada momento, ele é uma oportunidade de mudar, de transformar. E a gente não precisa realizar uma transformação enorme. Começa pelas pequenas mudanças. Mudança de hábitos. Hábitos de maus hábitos. Né? Evitar os maus hábitos. Se você costuma falar demais, comece a colocar água na boca, só ouvir mais, falar menos. Ou observar mais o bem nos outros do que o mal. É aquela passagem que diz que Jesus ia passando com os apóstolos e tinha um cachorro morto. Não sei onde está isso no Evangelho que eu nunca achei. Tem um cachorro morto, que eles falam, nossa, o cachorro está morto. Aí Jesus diz, mas olha os dentes, que belos. Então, hoje tem alguma coisa ruim. Olha o lado bom. Todo mundo tem um lado bom. Que nós consigamos fazer em nós essa transformação de parar de achar que nós valemos uma moeda a mais do que o outro, compreender que como irmãos, para o Pai, nós valemos a mesma moeda, o mesmo denário, a mesma moeda. Nós temos o mesmo valor. Não importa se a nossa conversão é agora, se nós estamos quase morrendo, nos arrependemos e corrigimos um erro, está lá aquela mágoa lá de quando eu tinha 18 anos, briguei com a minha irmã de 16 e não falo mais com ela. Vamos resolver essa picuinha, estamos a caminho. Nos acertar com o adversário enquanto estamos a caminho. E o nosso maior adversário está dentro de nós. Fazer a caridade para fora é fácil. Principalmente quando envolve dinheiro, né, dar um alimento. Tá? Agora, fazer a caridade para dentro, conosco,
resolver essas mágoas, essas angústias que nós trazemos de tanto tempo. A gente chega aquela tristeza que a gente nunca sabe de onde vem. Aquele sentimento ruim, vai procurar uma terapia. Faz uma evangelioterapia. Porque Jesus é o novo terapeuta. O evangelho é terapia. Buscar essa transformação, esse crescimento, essa melhoria. Se nós somos ou não trabalhadores da última hora, se nós estamos tropeados, Jesus nos ama igualmente. É ter essa certeza. Não achar que eu não posso trabalhar na caridade, eu não posso trabalhar no centro espírita, não posso fazer isso porque eu tenho vários defeitos, eu sou assim, eu sou assado. Não, Jesus não olha, não. Ele veio e foi para os estropiados mesmo. Ele veio para os mancos, para os coxos, para os estropiados, para os leprosos, para os doentes. Não foi para os saudáveis. Jesus veio para a gente. Então não vamos ter vergonha de achar que nós não somos merecedores de trabalhar aqui ou ali. Porque os trabalhadores da última hora na parábola, eles tinham uma autoestima baixa, eles se julgavam menos, porque ninguém queria contratar. Né? E a autoestima deles foi resgatada por aquele pai de família que pagou a eles a mesma moeda que pagou para os outros. Então, vamos reconhecer as coisas boas também que nós temos. Não vamos nos jogar para baixo. Vamos ver as coisas boas que nós temos e trabalhar aqui no legal. Tá? E buscar no Evangelho a cura para os nossos males. E que a paz de Jesus, que nós estejamos com ela. Porque Ele está conosco. Nós é que não estamos com Ele. Nós é que não buscamos a paz dEle. Mas Ele não está. Então vamos fazer a nossa parte. Tá? Uma boa noite para todos e obrigada mais uma vez. Já depois, eles vão tocar uma música, aí depois você faz a prece de encerramento com o Pode deixar. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossas mentes. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Paizinho querido, Jesus, nosso irmão maior, nosso mestre, modelo. Dai-nos a força necessária e energia para florescermos onde fomos plantados em sua vinha, nesta encarnação. Que possamos ser instrumentos úteis à sua obra, sermos evangelhos vivos, onde o nosso irmão possa nos ler. Que nós consigamos abrandar a ira que nos acomete interiormente, nos asserenar, nos pacificar, para vivenciar
todo o ensinamento que nos trouxeste. Nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui nesta casa de oração, recebendo as luzes do seu amor através dos mentores e amigos espirituais que aqui presentes. Está recebendo o tratamento do nosso corpo físico, do nosso perispírito, recebendo as bênçãos da sua palavra, através da música, através desses momentos de reflexão. Que ao sair daqui, possamos levar conosco essa energia benfazeja que nos envolve e dividi-la com quantos estiverem em contato conosco, seja na rua, seja em nosso lar. Que sejamos multiplicadores da sua paz, do seu amor, dessa luz que ora recebemos. Obrigada por este banquete e que outras oportunidades de estudo iguais a esta se façam em nossa vida. Que assim seja. Obrigada.